Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é e como usar o Notion na prática. Vou compartilhar minha tela com você e mostrar passo a passo os principais blocos e recursos do Notion e também os atalhos que você pode usar para facilitar o seu dia a dia. Primeiro, o que é o Notion? Notion é um aplicativo de produtividade focado muito em organização. Então ele funciona como um sistema de blocos e eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com você para que você consiga visualizar isso na prática. Aqui você está vendo uma página onde eu tenho várias páginas ou o que seriam as pastas, né, no seu celular ou no seu computador. Aqui a gente chama de páginas. Então eu tenho essas várias páginas. Cada página dessa está em um bloco, tá vendo aqui, ó, esses pontinhos? E dentro do Notion você vai ver aqui nesse vídeo que cada linha corresponde a um bloco e cada linha pode ser um bloco de um formato diferente. Você vai ver na prática, vai ficar bem fácil de entender. Diferente de um aplicativo de bloco de texto ou bloco de notas, por exemplo, aqui no Notion você tem vários formatos, vários tipos de blocos que você pode usar para fazer suas anotações ou organizar os seus projetos. E eu vou mostrar exatamente isso depois, uma página específica onde eu organizo metas, projetos e atividades, que são os pilares do meu método de gestão. E no final eu vou deixar aqui na descrição também um modelo que você pode duplicar, vou mostrar como fazer isso também, e usar aí no seu próprio Notion, no seu computador, e ninguém mais vai ter acesso, só você. Mas voltando aqui para a tela, aqui você está vendo, olha, os modos, os tipos de bloco que você pode usar dentro do Notion. Aqui tem vários tipos mesmo, e eu vou mostrar nesse vídeo os mais básicos, o que você precisa saber para começar a usar e aproveitar o Notion na sua maior potência, que eu acredito que são as bases de dados. Mas eu vou mostrar isso na prática aqui com você. Então vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar a lógica dessa página, que tem três bases de dados. Tem essa base de dados aqui chamada metas, essa base de dados aqui chamada projetos e essa outra chamada atividades. E no final eu vou fazer junto com você uma nova base de dados para que você veja como você pode criar nessa aqui que eu chamo de caixa de entrada. Vou explicar isso também mais para frente. Mas agora vamos só ver na prática como que funciona uma base de dados que já está alimentada. Então você já criou sua base de dados e agora eu vou te mostrar o que você pode fazer com ela. Então, uma coisa legal que o Notion tem é que você consegue ter uma única base de dados e duplicar ela ou, enfim, criar novas visualizações para que você consiga enxergar a mesma base de dados, as mesmas informações de maneiras diferentes. Então, você está vendo aqui, ó, essa base de dados metas, eu tinha mostrado como galeria, aqui é o modelo de galeria, aqui é um modelo de colunas, então se você tiver algum projeto que você usa com status do estilo do Kanban, né, o estilo do Scrum também, que é aquele fazendo, a fazer, fazendo, feito, ou a fazer, backlog, a fazer, enfim, depende de como você usa, você consegue usar dessa maneira aqui, na visualização de colunas. Você também consegue usar aqui, ó, se você clicar no layout, você consegue visualizar como um cronograma. Então, eu uso isso muito quando eu vou planejar um projeto novo. Então, estou planejando um projeto do zero, eu quero saber quais margens, quais janelas de tempo cada atividade vai levar para que ela aconteça, qual atividade eu preciso que comece a ser feita depois de uma outra, e aí eu consigo visualizar para cada pessoa da minha equipe o que ela tem que fazer a cada semana, ou a cada dia, ou ao longo do tempo que a gente tem para realizar aquele projeto. Esse é o layout de cronograma. Tem um layout de calendário também. Isso aqui é muito legal se você for organizar, por exemplo, reuniões específicas. Isso não tanto, né? Mas se você for organizar, por exemplo, uma base de dados com as suas postagens de redes sociais, a gente tem um setor na empresa também que cuida das redes sociais. Então a gente usa bastante esse template, esse layout de calendário para essa parte de social media. A gente tem também o layout de lista. Esse aqui é mais interessante quando você realmente tem um checklist a cumprir, por exemplo. A gente vai usar esse mais tarde, no final desse vídeo, para construir juntos a base de dados caixa de entrada, como eu te falei. E aí vai ficar legal esse layout aqui. E aí eu tô voltando para mudar o layout, eu não tô falando como que faz, né? Você pode ou clicar aqui na aba, ó, editar visualização, e aqui você edita o layout, ou você pode vir aqui nesses três pontinhos, layout, e aí você escolhe o layout. Então já mostrei galeria, que foi o primeiro que a gente viu aqui, quadro, cronograma, calendário, lista, e agora eu vou mostrar a tabela, que é o que eu mais uso em outros formatos, né? Os formatos que não são metas, as bases de dados que não são metas, eu geralmente uso tabela porque eu funciono visualmente muito com planilha. Mas se você não funciona tão bem com planilha, você tem todos esses outros formatos que você pode usar para facilitar o seu dia a dia. Então aqui tem esse formato aqui de tabela também.
E você pode customizar, assim, de infinitas formas. Você pode trocar a coluna de lugar, você pode editar aqui as propriedades, que são basicamente essas colunas. Então, nome é uma propriedade, progresso é uma propriedade, projetos é uma propriedade. Cada coluna nessa visualização é uma propriedade e você consegue personalizar aqui o que você quer que apareça, o que você não quer que apareça. Por exemplo, deixa eu só deixar o status e o nome aqui da atividade, por exemplo, quer dizer, da meta. Então, você consegue personalizar isso muito bem. Deixa eu sair daqui, excluir. E aqui em metas, a ferramenta que as pessoas usam para fazer esse quadro dos sonhos, né, esse mural de sonhos, essas metas, as pessoas geralmente usam o Pinterest ou o Canva e fazem ali um quadro dos sonhos. Eu não gosto muito, eu já usei assim, mas eu não gosto tanto hoje porque eu vejo que isso meio que se perde. Se você não imprime e coloca em algum lugar, é muito difícil você ficar visualizando. Ou se você não coloca na tela de fundo do seu celular, na tela de bloqueio ou no seu computador, isso acaba se perdendo. Então eu gosto de usar assim, dentro do Notion já acompanhando quantos por cento dessa meta, qual o meu progresso dessa meta específica que eu já cumpri, quanto que falta para eu chegar nela, quais projetos estão vinculados a essa meta, então o que eu realmente preciso concluir para que eu consiga alcançar essa meta, e eu consigo personalizar aqui, deixando bem bonitinho com essas imagens. Eu deixei uma meta sem a imagem, para eu poder te mostrar como que faz, porque é rapidinho, é bem legal, e eu acho que facilita você começar a usar, porque fica mais visual mesmo. Então, para você colocar uma imagem, você primeiro clica na meta que você quer editar, você vem aqui, ó, em adicionar capa. Você também pode adicionar um ícone. Deixa eu botar um aqui, por exemplo, essa taxinha, né, esse pinzinho. E aí ele vai ficar aqui, ó, vai aparecer esse pinzinho. Quando eu uso nesse caso aqui, que eu gosto de colocar a imagem, eu não coloco o ícone porque eu acho que fica na frente, meio que atrapalha. Então você aperta aqui em alterar capa. Deixa eu voltar. Você aperta aqui em adicionar capa e ele vai te dar uma imagem aleatória que ele já tem na base de dados. Você pode ou só reposicionar essa página aqui, essa imagem, na verdade, ou você pode alterar e escolher alguma dessas padrões aqui que ele já tem na base de dados dele, o Notion já tem, ou você pode carregar do seu celular ou do seu computador, porque você pode acessar o Notion também por um aplicativo no celular ou tablet ou até no computador. No computador eu não uso muito o aplicativo, eu prefiro usar o navegador, mas eu explico isso melhor em outros vídeos, tá? E você também pode pesquisar aqui no Unsplash, que é como se fosse um banco de imagens gratuito. Então você pode pesquisar alguma coisa que tenha a ver com essa meta. Nesse caso aqui, são livros. Então eu vou colocar aqui uma imagem que eu acho interessante para mim, que eu acho interessante, que eu acho bonitinha, para poder ficar aqui compondo a minha imagem de metas. Aí, por exemplo, eu quero reposicionar porque eu quero que apareça mais isso daqui. E aí eu saio e já vai estar aqui. Eu posso também reposicionar a partir dessa visualização, né? Se eu quiser entender melhor onde que eu quero encaixar a imagem para poder ficar mais visual para mim. Então é assim que você consegue configurar essa parte de metas, é assim que você consegue visualizar, né, de maneira geral. Aqui em projetos, ó, eu escolhi a versão de colunas, né? A visualização ou layout de colunas. Então, eu tenho os projetos iniciados, os projetos em andamento, nesses exemplos aqui, e os projetos concluídos ou cancelados. Porque tudo bem, se ninguém te falou isso, eu vou te falar agora, está tudo bem você cancelar um projeto, tá? Isso não quer dizer nada, isso quer dizer só que não faz mais sentido você continuar com ele. Então, você pode cancelar esse projeto ou arquivar, né, deixar ele aqui, por exemplo, em não iniciado, até que eventualmente ele passe a fazer sentido para você e para o seu contexto ou o contexto da sua empresa. Então aqui são os projetos e aí que você também pode configurar esse progresso, que é uma ferramenta já pronta do Notion, tá? Isso aqui não precisa de ultra programação, não precisa você criar do zero, não é uma função que não existe. Eu vou até criar aqui embaixo só para você ver como é fácil, tá? Esse é um recurso um pouco mais avançado, eu diria. Ele não é avançado, mas é que geralmente as pessoas que começam a usar o Notion não usam isso daqui. Mas eu acho isso bem legal quando você principalmente está configurando essa parte de metas, de progresso de alguma atividade ou de um projeto. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Você clica em adicionar uma propriedade e aí você procura essa propriedade aqui chamada rollup. O meu Notion tá em português, mas ele não traduz isso daqui. Eu entendo como uma barra de rolagem, sabe? Você vai pesquisar qual outro tipo de propriedade aqui está em um status definitivo. Vou fazer e você vai enxergar melhor.
Como a outra que eu já criei, eu chamei de progresso, eu vou colocar aqui barra de atualização. Atualização, só para não ficar o mesmo nome. E aí eu vou escolher aqui a relação de atividades. Por quê? Nesse caso aqui, abrir uma nova turma da formação Gestão Indispensável em 2024 é um projeto. E eu quero relacionar esse projeto às atividades desse projeto. Ou seja, eu quero saber qual o nível de progresso, quantas atividades, qual porcentagem, né, de atividades desse projeto eu já concluí. Então, eu posso escolher aqui atividades, e ele vai me dar todas as atividades que eu já cadastrei nas minhas bases de dados. E eu vou escolher aqui calcular as atividades, cadê? Calcular as porcentagens. Não. Aqui, ó, propriedade status, que é o status da atividade. E eu quero que você calcule para mim, Notion, qual a porcentagem dos status completos, concluídos, das atividades desse projeto aqui. E aí eu posso escolher visualizar só o número, como está aparecendo aqui, só a porcentagem, ou uma barra, e aí vai aparecer assim como eu gosto de fazer. Você pode também alterar aqui a cor, por exemplo, ou mostrar um anel, um círculozinho. E você pode também não mostrar um número, pode ficar só com a barra, por exemplo. Mas eu acho bonitinho deixar o número junto, fica mais visual. Você pode também colocar as não concluídas, por exemplo, ou, cadê? Editar propriedade. Eu quero que você conte, na verdade. Eu não quero saber a porcentagem. Eu quero saber quantas, na verdade, quantas eu não concluí. Nesse caso aqui, eu não concluí uma de 2 atividades. Só que não está ainda filtrando pelo projeto, né? Não vou entrar aqui para o vídeo também não ficar muito longo, mas você entendeu que ela é bem simples de configurar. Vou tirar aqui só para não ficar poluindo esse modelo que eu vou disponibilizar depois. Então, esses são os projetos, você consegue também filtrar, e filtrar vai fazer mais sentido em outros momentos, mas você também pode filtrar aqui, se, por exemplo, você quer criar uma aba dos seus projetos, todos os projetos. Aí você quer criar também uma outra aba para ver só os seus projetos ativos, ou em andamento, nesse caso, como está escrito aqui, né? E aí você vai filtrar o status em andamento. São os projetos que você está concluindo, você está fazendo, né? São seus projetos ativos. Isso faz sentido se você tiver uma rotina, por exemplo, de revisão dos seus projetos ativos, que eu até recomendo que você tenha. E aí você vai e você olha aqui quais atividades estão a fazer, tá vendo? Atividades não concluídas, atividades concluídas. Isso aqui é a visualização dessa base de dados atividades, com alguns filtros que eu também não vou entrar em detalhes para não confundir a cabeça, que não nem é o objetivo desse vídeo. É só que você tenha realmente uma noção do que dá para você fazer no Notion e da capacidade de personalização que tem aqui dentro. E aqui essa última base de dados, que são as atividades, é o que realmente você vai cumprir, né? O que você tem que fazer no dia a dia. Você, não é uma coisa que você vai revisar de vez em quando, como no caso de projetos e de atividades. Mas é uma base de dados que você tem que ter acesso mais diariamente, mais frequentemente, para que você saiba o que você tem que fazer. Na verdade, é como se fosse quase a sua agenda, né? E aí, de novo, você consegue aqui ajustar, fazer, colocar na ordem que você prefira, você consegue diminuir a coluna, aumentar essa coluna ou organizar do jeito que fizer mais sentido para você. Aqui eu filtrei já todas as atividades não concluídas, tá vendo? Então eu tenho todas as atividades que o status está ou a fazer ou fazendo. E aqui em concluídas, eu tenho as atividades que eu marquei já como concluídas, meio que aleatoriamente, só para você ter uma visualização mais interessante de uma base de dados em andamento. Tá? E aí aqui é a mesma coisa, você consegue alterar as atividades, por exemplo, se você quiser ver como cronograma, ou se você quiser ver como lista. E aí você pode personalizar da maneira que fizer mais sentido para você. Agora, antes da gente criar uma nova base de dados juntos aqui, que é a base de dados caixa de entrada, deixa eu mostrar mais alguns recursos que tem, alguns recursos mais básicos que você consegue usar mais no dia a dia, que são recursos de texto, propriedades de texto, ou recursos de texto, ou blocos de texto também. Deixa eu ver aqui, por exemplo, nessa meta aqui de ler 3 livros em 2024. Uma meta bem razoável, né? 3 livros em um ano tá bem tranquilo de fazer. Mas aí vamos dizer que você não sabe ainda quais livros você quer ler. Então você não tem esses projetos, você não tem
esses livros definidos lá na sua lista de projetos. O que você pode fazer é aqui dentro da página dessa meta, colocar livros que estão, ou que você já comprou, por exemplo, e ainda não leu, ou que você já adicionou ali na sua pasta de favoritos para você ler, ou livros que alguém te indicou. Enfim, você pode colocar aqui, por exemplo, A Arte de Fazer Acontecer. Pode colocar Gestão de Alta Performance, que é um livro ótimo. Acho que vai um dos melhores livros que eu já li. Se você é gestor, inclusive, é como se fosse o seu guia. Performance. E aí, enfim, você vai colocando aqui a sua lista de livros que você quer ler. E se você já colocou ele em um projeto, por exemplo, você pode dar o seu checklist. Isso também você pode usar em uma atividade que você tenha que cumprir uma série de requisitos, não necessariamente aqui na parte de metas, né? Você pode usar isso em todos os outros lugares, em todas as outras páginas. Só um exemplo aqui do que você pode fazer em termos de texto. Um outro exemplo uma outra maneira de você colocar essas mesmas informações é aqui, ó, é como lista numerada. Então, do mesmo jeito que a gente tem no Word, por exemplo, se eu colocar um ponto, ele cria uma lista e sempre que eu der Enter, ele vai adicionar um outro número. Então, você pode colocar essas mesmas informações aqui. Você também pode fazer uma lista não numerada. Você pode escolher o símbolozinho de hífen, e aí vai dar esse pontinho, e aí você também vai escrevendo aqui as listas, as informações que você quer listar, ou no símbolo de asterisco, e também da mesma forma fica uma lista de itens. Deixa eu apagar aqui. E esses são os principais assim, recursos de texto que a gente costuma usar mais no dia a dia. Eu vou mostrar aqui também para você como que você pode descobrir outras ferramentas, outros recursos do Notion. Se você clicar nesse maisinho, o Notion vai te dar todos os tipos de blocos que ele tem. Então, ele vai te dar aqui, ó, texto, que é o texto normal, é o bloco padrão do Notion. Se você não colocar nenhum tipo de identificação do bloco que você quer criar, ele vai automaticamente criar um bloco de texto. Então, você não precisa nem falar que você quer criar um texto. Você só precisa clicar, começar a escrever e ele entende que você vai fazer um texto. Mas se você quiser outro tipo de bloco, como uma página, por exemplo, então, por exemplo, se eu quisesse aqui dentro dessa página de metas, dessa página de livros, eu quero criar uma página para cada livro que eu for ler. Então, eu quero criar aqui uma página do A Arte de Fazer Acontecer, que eu já falei antes. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, todos os resumos, todas as citações, tudo que eu achar interessante desse livro, tudo que eu quero destacar para lembrar depois, ou para estudar, ou para realmente só fixar mais o conteúdo daquele livro. Então você pode criar uma página também. Deixa eu voltar aqui. Você também pode criar uma lista de tarefas, que é o checklist. Ele já vai colocar essa caixinha, né? Essa caixinha de seleção para você escrever aqui o que você quiser. Mas o atalho para você fazer isso é fazer um colchetes e abrir e dar espaço. Ele já vai escrever. Então você não precisa ficar sempre voltando aqui nesse mais. Com o tempo você vai pegando esses atalhos e vai ficando mais fácil de você usar no dia a dia. Por exemplo, se você quiser aumentar a fonte do seu texto ou mudar o estilo do seu texto para que ele seja um título, nesse caso aqui, que a gente falou de fazer um resumo do livro. Então, eu quero, por exemplo, falar que esse aqui é o capítulo 1. Então, eu vou escolher aqui o título 1. E aí, eu vou colocar aqui capítulo 1, ou o nome do capítulo. E aqui eu vou escrever todas as informações que eu acho relevantes desse capítulo. Ou eu posso escrever barra, e aí o Notion vai automaticamente puxar todos esses blocos aqui, vai abrir todas essas opções, você pode clicar aqui. Ou você pode clicar em barra de novo e começar a escrever o nome do bloco. Então, nesse caso, você já sabe que é título 1, ou head 1 em inglês, ou T1, ou H1, ou T1. Ele vai entender que é o título 1. Ou se você quiser ser mais rápido ainda, você ainda pode escrever só Jogo da Velha. E aí ele vai te dar também o título 1. E a mesma coisa funciona para o título 2. Você pode colocar ou barra T2, ou barra H2, de head em título em inglês, né? Ou dois asteriscos. Ele vai te dar o título 2 também. E a mesma coisa para o título 3, que é a terceira hierarquia e a última hierarquia de títulos do Notion. Depois do título 3, aí já é só o texto normal mesmo. Mas vamos ver outros recursos aqui. Você tem, além desses títulos, você tem essa tabela, que não é uma base de dados, é só uma tabela simples
E aqui, diferente do Excel, você não vai conseguir fazer soma de colunas ou tirar a média. Nesse formato aqui, você não consegue fazer nada. É só para você organizar algum tipo de informação em planilha, em tabela, na verdade, se você achar que faz sentido. E aí é só você clicar aqui, ó, que ele vai adicionando linhas e colunas. E se você não quiser, é só você descartar. Vamos ver outro tipo aqui. Lista de marcadores, que eu já falei, só colocar o hífen ou o asterisco, ou você pode colocar a lista numerada, que é só colocar a lista, o númerozinho 1 e ele já vai mostrar os outros. Você pode criar esse texto alternante também, que é bem legal quando você quer resumir alguma coisa. Nesse caso mesmo dos capítulos, por exemplo. Você pode criar esse título alternante ou no texto comum do Notion ou aqui, ó. E o atalho é esse maior que. E aí você dá espaço, ele agrupa tudo que está aqui embaixo desse título como alternante. E você consegue, ó, ocultar. Então, se você quisesse criar aqui o capítulo 1 e aí depois o capítulo 2, e aí criar aqui com esse título alternante, você consegue fazer um resumo de cada capítulo e você consegue abrir cada capítulo quando você quiser revisar ou enfim, quiser fazer alguma anotação. Você consegue também criar aqui citações, e aí tem outros modelos que não são tão úteis no dia a dia, então eu não vou entrar em detalhes aqui para que a gente não deixe esse vídeo tão longo também. Você consegue, ó, se você for fuçando e fizer sentido para você, você pode colocar uma imagem nessa mesma ideia do livro, mas de uma aula, por exemplo, ou de uma videoaula, ou de um curso, e você quiser colocar um print de alguma coisa que você está estudando, ou se você estiver numa aula presencial, você pode abrir o Notion no seu celular e tirar uma foto do slide ou da coisa que você quer lembrar e deixar aqui como um registro de uma imagem. Você também pode colocar via link do Google, se você quiser, mas aí também é só você clicar e o Notion mesmo já vai te já vai te mostrar o que você precisa fazer para que você anexe esse novo modelo de bloco. Então ele é bem até simples, eu diria. Ele não é tão intuitivo num primeiro contato, mas à medida que você vai usando, você vai pegando o jeito mesmo e vendo que ele é bem simples de usar. Então tem vários recursos aqui, eu não quero muito entrar em detalhes mesmo, e agora a gente vai falar lá da base de dados que eu falei, a base de dados, criando a nossa base de dados de caixa de entrada. Então, vou voltar aqui para essa meta, vou voltar aqui para a lista de metas e voltar aqui para a página onde tem as metas, projetos e atividades, e lá embaixo a caixa de entrada. Então, vou apagar aqui e apagar isso aqui também. E vou apagar, na verdade, esse título todo aqui. Você vai ver por quê. Pronto. Agora eu vou criar uma base de dados. Eu poderia ou clicar no maisinho e buscar a base de dados aqui, ou eu poderia clicar na barra e digitar base de dados, e vai aparecer os dois tipos de base de dados, a gente já vai falar disso. Na verdade, são esses dois atalhos mesmo. Ou você clica no maisinho, ou você vai no barra e digita um pouquinho e você vai ter o recurso que você quer mais facilitar. E aí eu vou te falar qual é a diferença da base de dados inline para a base de dados página inteira. Eu vou criar a base de dados inline, que vai ficar mais fácil de te mostrar. Nesse caso aqui, dessa página, todas essas bases de dados, metas, projetos e atividades, eu criei com base de dados inline, porque para mim faz sentido eu ver todas elas numa página só. Mas pode ser que não faça, que é o caso dessas aqui, ó. Nas minhas caixas, que é onde tem basicamente tudo que eu uso no Notion, eu coloco cada base de dados como uma página separada para que fique mais organizado. Então depende do que faz sentido para você, de qual base de dados você está criando, como que você vai usar. Mas aqui nesse exemplo eu vou deixar ela também como uma base de dados inline. E se eu quiser transformar essa base de dados para uma página, é só clicar aqui. Em página, ela vai virar uma página. E a mesma coisa ao contrário, transformar em line. Então ela volta a ser inline. E não tem problema nenhum. Você não perde nenhuma informação nesse processo. E para que você entenda o que a gente vai fazer daqui para frente, eu vou te explicar rapidamente o que é a caixa de entrada. Uma caixa de entrada é um lugar onde você vai escrever todas as suas ideias, os lembretes que você teve ao longo do dia, informações que você não quer organizar nesse momento, e ela serve justamente para isso, para que seja um lugar que você consiga escoar tudo que vem na sua cabeça, e você não tenha que parar uma atividade, você não tenha que
parar do nada de fazer uma coisa que você está fazendo agora para fazer uma outra que você lembrou. E você também não fica com essa coisa te atormentando na sua cabeça e nem corre o risco de você esquecer de fazer. Então você coloca aqui quando você não está com tempo, ou você não quer, ou você não está com disposição mental mesmo, você está indo no meio de outra atividade e você não quer parar tudo para fazer isso, você vem e escreve aqui esse lembrete ou essa ideia, ou enfim, o que quer que seja. Nesse caso aqui, deixa eu ver, por exemplo, responder fulano sobre a alteração de contrato, por exemplo. Aí aqui eu poderia, dentro dessa caixa de entrada, escrever mais, por exemplo, parágrafo tal, parágrafo X ou seção tal, enfim, o que eu quero que ele altere. E aí, nesse caso, até faz sentido botar um print aqui também junto. Enfim, você coloca aqui o que você quer lembrar. Como a caixa de entrada é uma base de dados mais dinâmica, você não tem que lembrar, ou você não tem muitas vezes que registrar ou olhar para as coisas que você já resolveu, então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar aqui. Essa é uma coluna que já vem quando você cria uma base de dados. Sempre que você cria uma base de dados, vem essa coluna nome, que você pode renomear, e vem essa coluna tags, que você também pode renomear e você pode trocar o tipo de propriedade. Nesse caso aqui, eu vou escolher essa propriedade chamada caixa de seleção. Então vai virar como se fosse um grande checklist, só que numa base de dados. E eu já vou te mostrar por que isso é interessante. Porque eu poderia também criar a caixa de entrada como um checklist, assim, né? Eu poderia criar aqui título 1, ou jogo da velha, né? Título 1, caixa de entrada. E aqui embaixo colocar o checklist. Colocar, abre colchete, fechar colchete, criar aqui o checklist, responder fulano sobre alteração de contrato. Só que é mais interessante criar uma base de dados nesse caso, por quê? Tanto porque eu posso querer escrever uma linha como lembrete e dentro dessa página mais informações sobre o que eu quero fazer com isso, e não necessariamente organizar essas informações agora na atividade, ou no projeto, ou na meta, né? Ou em uma caixa aqui. Não necessariamente organizar lá, mas só registrar para que eu não esqueça, não fique querendo me lembrar disso, ou correr o risco de esquecer mesmo. Então é legal por isso, e também porque se eu criar assim um checklist, eventualmente eu vou ficar com um checklist gigante aqui, que eu poderia apagar, tudo bem, mas eu ficaria com um checklist gigante aqui e eu teria esse trabalho de ficar apagando. Sendo uma base de dados, eu tô trocando toda hora, né? Mas sendo uma base de dados, você pode colocar aqui, ó, não resolvido. E aí você filtra as tags, não mudei o nome, né? Vou mudar já. As tags que estão desmarcadas, ou seja, o que eu não marquei como concluído. E eu vou colocar aqui, ó, resolvido. Resolvido. E aí, quando eu resolver, eu vou clicar aqui. E vai sumir dessa lista. E se eu quiser manter um registro, mas não ficar com uma lista enorme, eu posso simplesmente colocar aqui como resolvidos. E aí eu posso voltar ao Jesus. E aí eu posso ou filtrar por aqui, ou filtrar por aqui, ou filtrar por aqui também, é uma possibilidade. Colocar resolvidos, marcadas. E aí eu vou ter o histórico de tudo que eu já pensei, tudo que eu já resolvi. Em alguns casos faz sentido deixar aqui, fica bom, porque você tem esse registro, você às vezes não lembra, né, se você fez alguma coisa ou não, então é legal deixar também, mas não fica poluindo a sua visão no seu dia a dia, ao contrário daqui de baixo, que ou você teria que ficar apagando e ter esse trabalho de apagar, ou você ficaria com uma lista enorme aqui que não faz o menor sentido. Ainda que você fizesse um título alternante aqui, né, e reduzisse, mas toda vez que você abrisse e fosse querer escrever, você ia ter que descer e aí ia ser bem chato. Então, não gosto de usar assim a caixa de entrada. Prefiro usar assim. Uma outra vantagem é que, por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui também os meus favoritos no Notion, que eu deixei especificamente o que eu posso compartilhar, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma página onde eu deixo tudo que eu quero ver no meu dia a dia. Eu não vou abrir aqui porque vai ter informações que, obviamente, eu não quero compartilhar. Então, eu vou só voltar aqui nas minhas caixas para você entender o que eu quero dizer. Pode não fazer sentido para você visualizar essa página de metas, projetos e atividades todos os dias, mas pode fazer sentido para você visualizar a caixa de entrada todos os dias.
Então você pode criar uma página que tenha tudo, só que você tem que ver naquele dia ou durante aquele dia, né? Você consegue fazer um filtro pela data. E você pode criar aqui, ó, colocar barra, colocar visualização em um tipo específico, um layout de base de dados. Nesse caso, eu vou colocar aqui tabela. E eu vou puxar essa base de dados que eu já criei, caixa de entrada. Então, eu consigo ter a mesma base de dados aqui, organizada dentro dessa página, como em qualquer outra página. Eu posso criar essa visualização para essa base de dados, caixa de entrada, em qualquer lugar. Então, eu posso deixar ela organizada aqui e posso deixar uma visualização dentro da minha agenda de hoje. E eu posso deixar uma visualização também dentro de uma página, por exemplo, de repente, que eu tenha só para organizar a minha semana, uma página de planejamento. Eu posso deixar ela até aqui mesmo, sei lá, de uma maneira geral. E você pode fazer isso e deixar super personalizável de uma maneira que você não tenha que ficar indo e voltando dentro de pastas ou dentro de páginas dentro do Notion. Você consegue organizar tudo para que fique o mais fácil possível de você usar naquele contexto, ou de planejamento, ou de execuções do dia a dia, ou mesmo de organizações, como essa página aqui, que tem cada coisa no seu quadradinho. Então, isso é muito legal porque você consegue ter uma versatilidade, você consegue ter uma personalização realmente muito grande do seu sistema de gestão ou do seu aplicativo de produtividade. E essa eu acho que é a maior vantagem do Notion, essa liberdade que ele te dá de organizar da melhor maneira possível e de acordo com o que você usa. Porque você pode também, e eu vou falar como que você compartilha uma página com outras pessoas, com a sua equipe, por exemplo, que é o que eu uso hoje, ou com o seu cônjuge, por exemplo. Eu tenho metas que eu compartilho com meu marido, e meu marido compartilha comigo, e a gente, todo ano, quando a gente vai ver as nossas metas do ano, a gente vê o que cada um vai fazer, para que a gente tenha também metas em conjunto, metas de casal que façam sentido com as metas de cada um individualmente. Porque nada adianta a gente ser um casal e cada um ficar de um lado, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Então a gente também tem as metas juntas de casal. E você pode compartilhar isso com seu marido, com sua amiga, dependendo do que for, ou até com a sua equipe mesmo de trabalho. Quem faz lançamento, né? Fica aí a informação também. Então, por exemplo, você quer compartilhar essa página aqui de metas, projetos e atividades, que são metas, projetos e atividades da sua equipe que você gerencia, da equipe que você gerencia. Então você clica aqui em cima, nessa página, nesse botão de compartilhar, escreve aqui o e-mail da pessoa com quem você quer compartilhar, mesmo que essa pessoa não tenha conta do Notion, ela vai receber um convite por e-mail e ela vai poder criar a conta dela e acessar essa página. É só clicar aqui em convidar, ela vai receber esse e-mail. Ou você pode também copiar esse link, copiar o link de compartilhamento dessa página e mandar para a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo. Mas é importante que você tenha colocado já o e-mail dela aqui, para que você tenha realmente liberação, para que ela tenha liberação, na verdade, de poder acessar essa página. Ou, no caso do que eu vou fazer aqui com vocês, que é compartilhar essa página para você poder duplicar, eu posso publicar na internet. Então, eu vou colocar aqui publicar. Essa página agora virou um site, tá vendo? E vai virar um modelo de Notion. E eu vou falar aqui, ó, que as pessoas podem duplicar como modelo. Então, deixa eu copiar aqui o link da página. E aí eu vou abrir um outro navegador para que você veja que, mesmo sem estar logado na minha conta, eu vou conseguir acessar essa página. Eu vou abrir aqui um navegador aleatório, deixa eu ver. Esse aqui. Vou colocar aqui o link. E aí, mesmo sem ter login no Notion aqui nessa conta, tá vendo? Eu não tô logada. Eu tô num navegador aleatório. E eu vou conseguir acessar a página também. É realmente como se fosse um site. Aí, a partir do momento que você fez o login, você pode clicar aqui em duplicar. E aí você vai criar essa mesma. Todas essas configurações, só que no seu login. Ó, ele vai perguntar aqui qual que é o espaço, aqui vai ficar borrado para você, mas você vai clicar aqui no que você tem login. Ele vai aparecer uma tela de carregamento e ele vai duplicar. Vai duplicar aqui exatamente como a gente falou e você já vai poder usar. Então, deixa eu trocar aqui uma coisa, por exemplo. Deixa eu trocar essa foto só para você ver que realmente foi duplicado. Você não vai alterar, você não vai compartilhar, por exemplo, esse modelo com outra pessoa. Você vai realmente ter o seu próprio. Pronto, ó. Coloquei aqui um amarelo, onde estava o dinheiro. E agora eu vou voltar para minha conta e só atualizar aqui. Ó, então essa base de dados aqui que eu tenho, eu vou até fazer o seguinte, que eu esqueci quando eu coloquei ela como página, não sei se eu fiz.
que é bloquear a... Ó, pronto. Bloquear a página. E agora esse modelo fica trancado. Então ninguém vai bloquear, ninguém vai usar, na verdade, que não seja eu, só o meu login pode alterar. Então você pode acessar por outro navegador, você pode duplicar e você pode usar tranquilamente, porque ninguém vai ter informação que você tem. Essa página agora é sua, você só duplicou realmente como um modelo, como tem no Google Docs ou no Google Sheets também tem, o próprio Excel tem também alguns modelos, e você pode usar tranquilamente. Inclusive, deixa eu mostrar isso aqui que é legal também para quem está começando. Deixa eu voltar aqui. A comunidade do Notion cria vários modelos e disponibiliza, inclusive. Então você pode. Fiz errado aqui. Você pode clicar aqui, ó, em modelos. E aí você vai ver, você pode filtrar por objetivo. Então, se você vai usar o Notion para estudos, você clica aqui em estudos e ele vai te dar vários modelos que a comunidade disponibilizou relacionado a estudos. Você pode colocar alguma coisa também sobre trabalho, por exemplo, e vão aparecer outros modelos aqui relacionados a trabalho. Você pode digitar alguma coisa específica que você queira, e aí vão aparecer também modelos, se existirem, relacionados ao que você pesquisou. E aí você só precisa clicar aqui em obter modelo, e o Notion vai duplicar para você e vai criar aqui uma nova linha, um novo bloco, uma nova página, exatamente com esse modelo. Você já vai poder usar ele pronto. Você não tem que criar do zero nada. Você pode criar do zero, se você quiser, e com o que a gente viu aqui nesse vídeo, tenho certeza que você consegue já criar muitas coisas dentro do Notion por conta própria, de maneira bem personalizada. Ou você pode duplicar o modelo e personalizar com o que você também aprendeu aqui. Você vai poder mudar, por exemplo, a visualização da base de dados, ou você já vai saber como editar, você vai saber como colocar uma foto, se você quiser, ou um ícone aqui, né, como tem aqui nesse caso, para que fique realmente mais otimizado para o que você usa, né, para o seu contexto, para o seu dia a dia, da maneira que você gosta de visualizar. E essa é a grande vantagem que eu vejo do Notion. Se você quiser mais vídeos como esse, desbravando aqui o Notion para você, junto com você, compartilhando a minha tela, comenta aqui, deixa o seu comentário dizendo o que você quer fazer com o Notion. E assim eu consigo trazer um vídeo mais assertivo para te ajudar mais no seu dia a dia.